Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, área Ciência da Natureza, componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Bom, hoje nós vamos tratar, nesta videoaula, nós vamos tratar, na verdade, de diferenciação de substâncias puras e misturas. É um complemento ao último encontro que tivemos aqui nas videoaulas do canal. Nós vimos como diferenciar sistemas homogêneos de sistemas heterogêneos, e que eles dependem, por exemplo, da quantidade de componentes para serem definidos ou da quantidade de fases. Na verdade, todo sistema químico, para ser identificado como homogêneo, só pode ter uma única fase, ou para ser identificado como heterogêneo, deve ter duas ou mais fases. Já a quantidade de componentes poderá definir que tipo de sistema, enquanto substância pura ou mistura, eu estou tratando. Quando eu tenho um sistema químico formado por exclusivamente um único tipo de substância, ou seja, quando só tem um componente, entendendo que componente são as substâncias que formam o sistema, eu tenho um sistema considerado de substância pura, né? Ou seja, eu tenho uma substância pura, porque nele só consta um único tipo de substância. Tudo bem? Por exemplo, quando eu tenho água destilada, ou seja, ela passou por um processo de separação de misturas em que eu tenho como único componente naquele recipiente apenas água, H2O, eu tenho uma substância pura. Quando eu tenho uma mistura, ou quando eu vou definir uma mistura, eu preciso defini-la da seguinte forma. É o sistema químico formado por pelo menos dois componentes diferentes, ou seja, duas substâncias diferentes. Há exemplos bem clássicos disso. Nós temos, por exemplo, quando eu faço água com sal ou água com açúcar. Eu tenho dois componentes, a água e a sacarose, que é água com açúcar, ou a água com o cloreto de sódio, que é, por exemplo, água com sal. Então, quando eu tenho dois ou mais componentes, nós chamamos isso de misturas. As misturas também têm classificação quanto a ser homogênea ou heterogênea. A homogênea, assim como os sistemas, é classificado quando eu só tenho uma única fase. E aí, dizemos então, ou concluímos que para que uma mistura seja homogênea, os seus componentes, então, têm que ser obrigatoriamente miscíveis entre si. Em palavras mais simples, eles têm que se dissolver um no outro. Como os exemplos mais clássicos que foram dados ainda há pouco. Quando eu vejo que o sal se dissolve completamente na água e eu não consigo mais observar a diferença entre aonde está a água ou aonde está o sal, mas sei que tem dois componentes ali, é uma mistura homogênea. Existem outros exemplos de mistura homogênea. Por exemplo, quando você compra uma peça em ouro e que dizem a você que essa peça é uma liga metálica, que não formam dessa forma, mas apenas diz que é um ouro 18 quilates, por exemplo, é porque é uma liga metálica, que existem ali pelo menos 3 metais diferentes, como ouro, platina, cobre. E aí você não consegue diferenciar aonde está cada um desses componentes. Logo, você considera como uma única fase, trata-se de uma mistura homogênea sólida. Quando você está, por exemplo, respirando, nesse momento, eu estou respirando aqui, assim como todos vocês, nós estamos respirando o ar atmosférico. O atmosférico, por exemplo, é uma mistura homogênea gasosa. Ela é composta de boa parte de nitrogênio, uma pequena parte menor com oxigênio e outra muito menos ainda de outros gases. Mas basicamente é isso, Nitrogênio, oxigênio e qualquer outros gases. Mas é uma mistura homogênea. Na verdade, toda vez que nós temos uma mistura de gases, ela é considerada uma mistura homogênea por conta de que todos os gases, ou a maioria deles, são considerados incolores. E nós não conseguimos diferenciar aonde estão as fases diferentes. As misturas heterogêneas são aquelas que ocorrem com duas ou mais fases. E aí eu tenho substâncias não miscíveis coexistindo no mesmo sistema. O exemplo mais clássico disso é quando eu tenho a mistura de água e óleo. Por diferença de polaridade, essas moléculas não são solúveis. A água é polar, o óleo é apolar, e aí elas não se solubilizam. E devido à diferença de densidade,
o óleo fica em cima e a água fica embaixo, porque a densidade da água é maior do que a do óleo. E aí uma outra situação, né? Nós somos acostumados, né, ou aprendemos lá no ensino fundamental, que água e óleo, por exemplo, não se misturam porque têm densidades diferentes. Não, eles não se misturam porque são de polaridades diferentes. Tá? A densidade apenas define, nesse caso da mistura heterogênea, quem afunda e quem flutua. Quanto menor a densidade em relação a outro, tá? Meio, solução ou corpo, esse corpo de menor densidade flutua e o de maior densidade afunda. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.